E o ponto que nós vamos conversar hoje é um pouco sobre o acidente de trabalho, relação empregatícia, de pessoas que trabalham como motorista de aplicativos, né? Pessoas que trabalham em aplicativos já famosos, que muitas vezes não sabem o que fazer. A pessoa está ali por uma necessidade, muitas pessoas hoje, né, preferem trabalhar pelo aplicativo por uma questão de necessidade, porque não arrumou outro emprego, então vai ser entregador, ou mesmo motoristas aí de condução de pessoas, e aí não sabe muitas coisas do direito, não sabe se tem vínculo empregatício, se acontece um acidente, o que ele deve fazer, como proceder. Então, eu acho que é um bate-papo interessante, que a tendência é contribuir para aqueles que estão assistindo, né, a esse bate-papo de crescimento, certo? Então, boa tarde, André, boa tarde, Denner, sejam os dois. Boa tarde, Roberto. Obrigado pela oportunidade aí. Eu que agradeço pelo convite. Denner, conversando um pouco sobre essa questão relacionada ao direito do trabalho, você como um advogado que atua, né, nesse ponto, o que você tem percebido com a questão do judiciário relacionado ao vínculo empregatício, né? Porque os trabalhadores eles estão um pouco perdidos. Tem decisões favoráveis, tem decisões contra. Como que tem sido esse olhar, o que você tem acompanhado sobre essa questão do vínculo empregatício dos motoristas de aplicativo? Bom, mais uma vez, boa tarde. Agradeço a oportunidade de estar falando de um assunto tão relevante, principalmente nos últimos tempos. Já respondendo a tua pergunta, Roberto, a justiça trabalhista no Brasil ainda tem uma posição majoritária de que o trabalhador, a pessoa que trabalha com aplicativos de entrega, Uber, iFood, Rappi, etc., a maioria ainda entende como sendo um trabalhador autônomo, entendeu? Ou seja, sem nenhum tipo de vínculo de natureza empregatícia ou trabalhista com o aplicativo. Essa é a corrente que ainda é majoritária. Mas, de fato, recentemente, inclusive, nós tivemos a primeira decisão de uma turma do TST reconhecendo o vínculo empregatício entre os aplicativos e esses motoristas, né? Muito se questiona, aí já estamos entrando numa outra perspectiva, muito se questiona se haveria os requisitos para a formação de vínculo empregatício nesses casos, principalmente o requisito subordinação, né? Como eu disse, a maioria entende que não, mas a corrente minoritária da qual eu sou adepto traz um conceito muito interessante sobre subordinação estrutural. O que seria a subordinação estrutural? No caso do aplicativo de transporte, no caso do motorista, ele faz a sua conta no aplicativo e lá ele aceita todas as diretrizes e a estrutura que a própria empresa impõe. Sim. Ou seja, ele não tem liberdade, por exemplo, de definir preço da corrida. Quem define é a empresa. Ele não tem liberdade de definir como é que vai ser feita a prestação de serviço. E pasmem, tem alguns casos ainda que a empresa exige um carro de um determinado ano, né? Não pode ser tão velho. Não pode ser tão velho. E como se não bastasse, existem também, a depender do caso, sanções disciplinares aos motoristas que eventualmente têm algum tipo de reclamação, ou não tem o índice, a nota, né, que é de 0 a 5 na maioria dos aplicativos, uma média aceitável pela empresa, entendeu? Além das sanções disciplinares, pode até chegar a empresa, o aplicativo, a cancelar a conta. Isso é muito interessante. Esse olhar de prestador de serviço,
ele pode refletir para um outro campo que está relacionado ao próprio direito previdenciário, né? Porque assim, o empregado, ele tem, para fins da lei trabalhista, alguns direitos e para fins previdenciários também. Ele acaba se distinguindo um pouco do prestador de serviço, né? Não é só anotação na carteira de trabalho. A pessoa que trabalha por conta, ela tem outras consequências que a pessoa que trabalha com o registro da carteira não tem. Então, vou dar um exemplo e até jogo essa bola para o André até dar uma visão da área previdenciária. André, no caso do previdenciarista, a pessoa que presta serviço, prestador de serviço, sem vínculo empregatício, sofreu um acidente. Então, o caso do Denner que ele comentou aí, que a pessoa vamos falar do Uber, a gente estava falando dessa situação. Se o cara do Uber sofre um acidente, né, durante o deslocamento, ele tem direito a algum benefício do INSS? Bom dia, Roberto, bom dia, Denner, prazer estar aqui, satisfação pelo convite, muito obrigado. Essa questão previdenciária é muito discutida, porém, na legislação brasileira, não é possível escolher em não contribuir para o INSS a partir do momento em que o trabalhador começa a exercer uma atividade remunerada. Então, ele exerce uma atividade remunerada, ele é obrigado a contribuir para o INSS. Não existe a livre escolha de não pagar o INSS. Nesse caso, como é uma questão que está em debate, está em questão de amadurecimento, vínculo empregatício, das atividades que envolvem aplicativos, a primeira coisa que precisa ser feita, exercer a atividade remunerada, precisa pagar o INSS. De que forma? Ou como MEI, ou como contribuinte individual. A partir desse momento, o trabalhador ele está sendo coberto pelo INSS referente a alguns benefícios, referente a algumas questões que envolvem o INSS e o próprio trabalhador. Então, por exemplo, um acidente, ele sofreu um acidente no deslocamento, exercendo qualquer tipo de atividade, e ele paga o INSS como contribuinte individual ou MEI, ele já tem direito logo de cara ao auxílio-doença. Tá? Se futuramente for debatido e for constatada a questão do vínculo trabalhista, aí pode ser feita a retificação do todo o período contributivo. Mas pensando na questão da proteção do trabalhador, é fundamental o pagamento do INSS dentro da sua categoria, tá? Então tem o avulso, tem o facultativo, tem o individual, tem na condição de empregado, atividade especial e tudo mais. Então, na condição de motorista, de aplicativo, primeira coisa, contribuinte individual. Se futuramente for debatido uma ação judicial trabalhista e for comprovado o vínculo trabalhista, aí a empresa faz a retificação alterando de contribuinte individual para empregado. É sempre importante pensar da seguinte maneira: trabalhou, tem que pagar INSS. Sim. E não só pela questão contributiva, né, pensando numa futura aposentadoria, mas na questão de proteger o trabalhador numa eventual doença, num eventual acidente. Então aqui envolve não só os acidentes de trabalho, mas os acidentes domésticos, as doenças que envolvem o trabalhador, a questão do trabalho, e também as doenças que é do seu dia a dia, né? Às vezes uma gripe, um resfriado, uma Covid, um câncer, dá direito ao trabalhador se afastar e receber uma remuneração pelo afastamento, porque ele está pagando INSS. É interessante você ver que o fato da pessoa ter que contribuir, por mais que seja algo, vamos falar assim, banal, na linguagem da pessoa, saber que tem que ser feito isso, muitas vezes ela não sabe das consequências por não recolher. Né? É aquela ideia, comigo não vai acontecer, então eu não preciso recolher o INSS e está tudo bem. E muitas vezes, essa pessoa que não recolhe o INSS, ela não recolhe nenhuma outra fonte que dá uma sustentação para ela em caso de ter que parar de trabalhar. Isso normalmente não acontece. A pessoa vai, né, vai na fé, vai mandando bala e fala assim, seja o que Deus quiser. E normalmente aí é onde surge o problema, porque muitas pessoas que trabalham
como prestador de serviço, não recolhem, e outros trabalham como empregado e não têm o registro na carteira, cai exatamente no que você está falando. A pessoa é obrigada a entrar com um processo trabalhista para depois ter o reconhecimento do vínculo e ir atrás do INSS. Ou seja, leva um tempo. E nesse tempo que ela ficou parada, o que ela faz? Né? O que ela vai comer como? Porque muitos não conseguem trabalhar. E aí como é que faz? Então esse é um problema grande daquelas pessoas que não recolhem o INSS. Seja como prestador de serviço, até mesmo como a questão do empregado. Aí eu vou até te jogar essa pergunta, André. O funcionário que tem lá registrado, bonitinho, e o patrão desconta o INSS da conta dele, mas não repassa para o INSS. Essa pessoa, ela consegue algum benefício? Pergunta interessante, viu? Pergunta interessante porque semanalmente clientes, não clientes, sempre mandam mensagem para mim no WhatsApp perguntando: doutor, o meu empregador, meu patrão não está recolhendo o FGTS, não está pagando INSS, né? São questões diferentes aí, mas não está pagando. Primeira coisa, registrou, tem carteira assinada, está pagando, está fazendo a contribuição previdenciária. Tá? Uma vez o patrão, o empregador, o chefe, não paga o FGTS, ou teoricamente também não paga o INSS, essa é uma responsabilidade da Receita Federal. Nunca nenhum trabalhador, isso eu faço uma aposta aqui, nunca nenhum trabalhador ouviu aquela história assim: o fulano não se aposentou porque o patrão não pagava o FGTS. Isso não existe. O fulano não se aposentou porque o patrão não pagava o INSS. Isso também não existe. Se tem carteira assinada, ele se aposenta e ele tem FGTS. Essa competência, quem fiscaliza é a Receita Federal. Se o empregado for até a Receita Federal e fizer uma denúncia anônima, né? Eles preservam a identidade da pessoa, eles fiscalizam a empresa e eles aplicam uma multa em cima da empresa. Mas isso não existe. Se não pagou o FGTS, se não pagou o INSS, são questões e competências diferentes. Não é competência do trabalhador fiscalizar a empresa. Certo. Porque o trabalhador é a pessoa simples, né? Ele não tem esse conhecimento. Né? Exatamente, porque assim, o ponto interessante a ser destacado dentro do que você comentou o INSS, o patrão, ele é obrigado a repassar, e se ele desconta de você e não repassa, ele tem um problema. Ele tem um problema de ordem econômica e tem um problema que pode vir a ser investigado por crime de apropriação indébita de um dinheiro que não é dele. Né? Então ele vai ter um problema também na esfera criminal. Em contrapartida, a questão do fundo de garantia, o trabalhador ele pode denunciar para a Receita, ele pode denunciar para o órgão, só que o direito de cobrar a falta do depósito é dele. E aí nós tivemos uma grande discussão, porque há muito tempo atrás o trabalhador tinha até 30 anos, né, para pedir, dentro dos 2 anos depois que ele sai da empresa, ele tinha até para pedir os últimos 30 anos do fundo de garantia. Aí o STF foi lá, passou um pano, né, e jogou para 5. Então, o FGTS não recolhido, o trabalhador deve pedir o valor, que aquele dinheiro é dele, né, não é do Estado, é dele. Ele tem o direito de ir até a justiça e pedir esse valor. Em contrapartida, o empregador que não recolhe, ele vai ter o problema das multas. Ele vai ter o problema das questões dos encargos. Então, isso vai ser uma outra situação. Com relação ao vínculo empregatício, e eu já ia até jogar isso para o Dr. Denner, a questão é o seguinte: Denner, o pessoal, a justiça, né, ela tem afastado o aspecto da relação empregatícia com os aplicativos, com os motoristas de aplicativo, por alguns motivos. E você poderia, um exemplo, a gente poderia falar de uma linguagem simples para as pessoas que estão assistindo. Como que a gente consegue distinguir se eu sou empregado ou não de uma pessoa? Como que você conseguiria explicar isso para um trabalhador? Tem alguns requisitos, né? Para que se configure, para que aconteça a relação, a que a gente chama de relação empregatícia, né? E trazendo aí para uma linguagem popular, para o pessoal nunca mais esquecer, tem uma sigla, né?
A sigla ela forma a palavra chopp. Chopp. Né? S-H-O-P-P. É uma geladinha, uma cerveja, um chopp. Né? Então, para o pessoal não esquecer, lembra da cerveja, lembra do chopp, do happy hour, que não vai esquecer que o S, você precisa estar subordinado ou a uma estrutura, que é o caso dos motoristas de Uber, sim, ou subordinado diretamente a alguém. Sim. Né? É interessante porque desde 2011 a CLT não diferencia mais essa subordinação direta, clássica, onde tem uma pessoa demandando ordens, falando faça isso ou faça aquilo, da subordinação por meio informatizado. É o caso dos algoritmos. Também muito ligado às questões envolvendo aplicativos de transporte. Sim. Recentemente, na última decisão do TST, o desembargador Maurício Godinho Delgado foi muito claro. Hoje, a subordinação decorrente desses aplicativos é uma subordinação sofisticada, por meio de algoritmos, que define preço, define forma de fazer o serviço, define as diversas formas de como o motorista vai trabalhar. Sim. Entendeu? Demonstrando que, no caso... É a evolução da sociedade, sim, né? Até te interrompendo nesse ponto, a questão da pessoa, da subordinação, ela, como qualquer outra coisa na vida, ela modificou a forma, mas a essência é a mesma. Quem tem as regras, quem deve fazer ou não fazer, é aquele que está emanando de alguém, e esse alguém normalmente é o patrão. Né? É o patrão, é o dono da empresa. Ele busca essa forma, vamos falar assim, como uma forma de sutilizar, né? Porque mudamos as formas de comunicação hoje. Antigamente, a comunicação, a gente fala de evolução da linguagem, evolução em coisa. Antigamente você poderia chamar a pessoa de empregado. Hoje, você troca a nomenclatura empregado por colaborador. Sim. Isso é uma evolução, mas a essência de ser é a mesma. Né? Então, esse ponto que você levantou com relação à subordinação, penso eu que é isso. Você está mantendo a essência de que quem manda aqui? As regras quem dita as regras? Sou eu? É você. Então, neste caso, tem a subordinação, é o elemento que você comentou. A forma que isso acontece sofisticou, mas a essência é a mesma, né? Exatamente. Você ilustrou muito bem essa questão. E só continuando nessa sigla, nesse chopp, o H de habitualidade. O que seria habitualidade? O empregado precisaria estar prestando serviços junto a essa empresa, junto a pessoa que o contratou, com uma certa constância, vamos dizer assim. Sim. Né? Vamos dar um exemplo objetivo da lei, que é a questão da doméstica. Sim. Só é doméstico aquele que trabalha mais de 2 dias por semana na casa do empregador. É um critério objetivo que a lei trouxe. Né? Então, ou seja, o que a gente pode resumir é que precisa de uma constância para que seja considerado um trabalho habitual, um trabalho que sempre está sendo feito. Sim. Em favor daquela empresa ou daquela pessoa. Aí, seguindo pelo de onerosidade. Eu até acrescentaria na questão da habitualidade alguns pontos que aí eu acho que é onde a justiça pega muitas vezes, casado com a subordinação, muitas vezes você vê trabalhador falando assim, eu não vou trabalhar hoje, não vou fazer a corrida hoje, eu não vou atender a pessoa que está me ligando. Uhum. Então, assim, a partir do momento em que o empregado ele escolhe ir ou não trabalhar e não tem nenhuma penalização, a justiça olha para isso, né? Um exemplo é o caso dos aplicativos.
A maioria da justiça entende que não tem o vínculo, porque a pessoa, o motorista do aplicativo, essas coisas, ele teoricamente vai quando quer. Ah, hoje eu não quero fazer corrida, eu não faço. Teoricamente. Então, isso por causa desses dois elementos que você explicou, da habitualidade e da subordinação, é que muitas vezes as pessoas não conseguem um vínculo empregatício. Porque Sim. a questão da habitualidade, tem pessoas que, um exemplo, faz a corrida hoje e vai fazer uma corrida daqui 10 dias de novo, porque é um verdadeiro bico dela, né? Tem pessoas que vivem com bico e tem pessoas que vivem disso como uma forma de vida. Então, a pessoa ela precisa distinguir essas duas situações. Se você vai trabalhar quando quer, na hora que você quer e do jeito que você quer, tem a questão da habitualidade. Não tem uma previsibilidade. Você pode falar, hoje eu não vou. Então, se a pessoa tem essa liberdade, sem ter nenhuma penalização, sem ter uma advertência, sem ter um desconto, ou qualquer coisa do gênero do valor que ela vai receber, eu acho que aí afasta, né, essas duas questões que nós estamos comentando. Sim, com certeza. É uma característica que precisa ser observada a cada caso. Mas aí o interessante que você trouxe é que há decisões regionais, locais, e que entendem que essa subordinação por algoritmo, ele trabalha de uma maneira tal que se a pessoa não trabalhar com constância, ela não consegue as melhores viagens. Sim. Entendeu? É interessante isso. Ela não consegue as melhores viagens, muitas vezes fica dias sem ser solicitado, sem ser acionado por alguém. Sim. Isso graças a essa engenhosidade do algoritmo, né? Desenvolveu. Mas, de fato, a questão que você trouxe é uma questão pertinente. Né? E seguindo o de onerosidade, né? Onerosidade, o trabalho precisa ser pago, não existe trabalho gratuito. Né? Trabalho gratuito é escravidão. Né? Então, é preciso que se pague algo, é preciso que se remunere. Né? E é interessante que em alguns aplicativos, de fato não são todos, a empresa fica com um percentual maior da viagem do que do motorista. Eu já ouvi isso, cara. Uma vez teve uma pessoa, eu peguei no aplicativo e eu não lembro se a corrida deu 30 ou 40 reais, uma coisa assim, e eu falei assim, cara, quanto que você paga disso aqui? Ele falou assim, 40%. A plataforma me cobra 40% disso. E a despesa do combustível era dele. Manutenção do carro era dele. Né? Sim. Então, sim. Cai nisso aí que você está mencionando. É um exemplo de pessoas empresas que acabam lucrando mais que é o trabalhador, né? Sim, exatamente. Posso acrescentar uma informação importante? Vamos lá. No caso do iFood. O iFood, ele fica com as informações dos clientes daquele restaurante. Muitas vezes eles não repassam para o comerciante os dados dos consumidores. Então, aquele feedback importante que o dono da pizzaria é preciso ter, só para saber se a pizza chegou de acordo e tudo mais, o iFood retém essas informações e não repassa. Então, hoje, as informações referentes aos dados, ela vale ouro, né? Essas informações valem ouro, os dados pessoais. Então, quando a pessoa liga para o iFood para fazer o pedido, essas informações ficam retidas no iFood e não é repassado também para a empresa. É um adendo, um detalhe que as pessoas também não sabem quando fazem um pedido. Por isso que muitas empresas estão deixando de ter o iFood, né, como uma empresa terceirizada para fazer entrega, por conta desse outro problema também, além dessa questão trabalhista, do vínculo trabalhista. Sim. Perfeito, André. Perfeito. É um ponto interessante. E até a questão da onerosidade, puxando aí só um acréscimo dentro do que você está falando, onerosidade, a questão da pessoa receber pelo serviço, existem circunstâncias em que a pessoa recebe o valor não só necessariamente em dinheiro, em espécie. Né? Existem outras formas da pessoa receber o pagamento dela. E então,
tem pessoas que dão alimento, moradia e coisas do gênero, mas tudo tem uma limitação. Né? Então, por isso que eu falo, quando a pessoa vai contratar um trabalhador e não quer pagar em dinheiro, mas quer dar benefícios e coisas além para pagar a prestação de serviço, é bom ter um advogado. Porque assim, se fizer errado, se pagar todo o salário do cara, eu vou pagar o teu salário em troca de moradia e comida, vai dar ruim. Né? Eu já vi situações assim, a pessoa trabalhou comigo 10 anos aqui, mas tinha o que comer, tinha como tomar banho, não gastava com energia, eu bancava tudo. Esquece. Você tem que pagar uma parte em dinheiro, a pessoa tem que usufruir disso, né? Então, a questão da onerosidade, ela tem uma pontualidade que as pessoas precisam ter cautela se não for pagar em dinheiro, né? Sim. E continuando aí no nosso shopping, tem o requisito da pessoalidade. O que é? Eu não posso me fazer substituir pela minha mãe, pela minha irmã ou por qualquer outra pessoa no meu trabalho. Sim. Eu preciso estar lá, sem me fazer substituir por ninguém. Interessante esse requisito da pessoalidade. Já teve casos aqui, teve um caso no estado de São Paulo, em que foi comprovado que se o motorista do aplicativo passasse a sua conta para um terceiro, em determinado dia, uma das punições é a exclusão da conta. Que é uma forma que ele desenvolve. É o algoritmo que você... Exato. É o algoritmo, ele exclui a sua conta. Demonstrando mais uma vez que existe, sim, uma forma de subordinação à estrutura da empresa, à estrutura do aplicativo. Né? E, por fim, pessoa física. Né? Trabalhador é pessoa física. Né? Então, é claro... A pessoa que tem MEI, né? Vou te demitir, vou te contratar agora pelo MEI. A gente está escutando. Pelo MEI, Está muito na moda isso. E aí muitas pessoas não sabem, existe um termo na lei, no âmbito da justiça, que chama pejotização. Né? Assim, mas a lei fala pessoa física, aí eu contratei o cara e ele tem uma empresa. Então, a justiça não é besta. As pessoas acham que tem hora que elas esquecem disso, né? Que juiz vê realidade. A lei ela é um suporte, porém, o judiciário é composto por ser humano que, no mínimo, tem inteligência para ler as coisas. E eles leem esse cenário. Lê que você, muitas vezes, a pessoa contrata uma pessoa jurídica para prestar serviço como uma forma de burlar o sistema, como uma forma de não ter que pagar os direitos trabalhistas. O juiz recebe todo dia processos assim. Então, a pessoa que né, dentro do que você está falando, não é simplesmente, eu tiro o elemento pessoa física e tem todos os demais, mas aí não é empregado. Não, é empregado. Porque ele vai entrar lá e vai falar assim, eu tinha horário para cumprir, eu não poderia mandar minha mãe no meu lugar, eu recebi um X fixo e coisas do gênero, e aí, comprovando tudo isso, a habitualidade de trabalho, vínculo empregatício. Então, a pessoa que vai contratar, acho que ela tem que ter né, esse discernimento para não ter problema. E aí, sim, com certeza. Até jogando a bola agora, Daniel, do que nós estamos comentando com o doutor André, no aspecto previdenciário, André, o trabalhador que, um exemplo, sofre um acidente, ele tem direito ao auxílio doença e auxílio acidente. O prestador de serviço, ele tem direito a esse auxílio doença e o auxílio acidente? O auxílio acidente é um dos benefícios do INSS. Então, a comparação que eu sempre faço para ficar mais fácil de entender é igual ao seguro de carro. Você está pensando, quando você faz o seguro de um carro, você está pensando em quê? Em proteger o seu patrimônio. Então, junto com essa questão de proteger o seu patrimônio, tem a questão do guincho, tem a questão do farol do carro, do para-brisa, tem outros serviços paralelos que acompanham o seguro. Então, quando você paga o INSS, pela imposição da lei, não tem como você fugir disso, trabalha, tem que pagar, você está pensando muitas vezes em quê? Vou me aposentar com 65, 70 anos. Mas junto com essa questão, vem outro serviço. Auxílio doença, salário maternidade, auxílio reclusão e o auxílio acidente. O auxílio acidente é um dos serviços que acompanha também aquele trabalhador que está pagando. Só que qual é a questão? Existem algumas diferenças. Por ser uma questão social,
ele estende ainda o período contributivo, mesmo para aquela pessoa que não está trabalhando. Então, estende por 1 ano, por 12 meses, até 36 meses, 24 até 36 meses, se a pessoa não está trabalhando. Só que qual é a diferença? O auxílio acidente é um benefício previdenciário para as pessoas que estão na categoria empregado. Já quem é contribuinte individual ou MEI não tem direito ao benefício previdenciário chamado auxílio acidente. Qual é a diferença, basicamente, aqui? O auxílio acidente é um benefício previdenciário para as pessoas que têm sequela ocasionado por qualquer tipo de acidente, qualquer tipo de acidente. Eu não estou falando acidente de trabalho, estou falando qualquer tipo de acidente, doméstico, jogando futebol, fui comprar frango na padaria domingo de manhã para o almoço, machuquei, quebrei o tornozelo na calçada, não importa. Só que esse benefício é somente para os empregados. Questão importante, o cara trabalha, a pessoa trabalha, o trabalhador trabalha numa empresa entregando alguma coisa e acaba sofrendo um acidente. E nas condições que ele se encontra, muitas vezes como MEI, como contribuinte individual, ele não tem direito ao auxílio acidente. Só que ele tem direito ao auxílio doença. Se desse acidente que esse trabalhador sofreu gerou a esse trabalhador uma sequela, o que vai gerar a esse trabalhador? A aposentadoria da pessoa com deficiência física, lá na frente. Então, todo trabalhador, independente da sua categoria, ele pode ser individual, pode ser MEI, pode ser empregado, avulso, atividade especial. Sofreu um acidente, gerou sequela, e dessa sequela, por exemplo, a pessoa ficou cega, uma sequela ocasionada por qualquer tipo de doença ou uma sequela ocasionada por qualquer tipo de acidente. Automaticamente, essa pessoa já tem direito à aposentadoria da pessoa com deficiência física. É uma aposentadoria relativamente nova. É relativamente nova. Ela não tem 10 anos, essa aposentadoria. Vai completar 10 anos no ano que vem. Que ela é pouco conhecida, ela é esquecida. Então, aquela pessoa que pegou toxoplasmose, acabou adquirindo um câncer, aquela mulher que fez a retirada do seio, aquela pessoa que manca, aquela pessoa que tem um problema no maxilar, ou tem um problema que não consegue esticar o braço, já tem direito à aposentadoria especial, que é da pessoa com deficiência física. Qual é a vantagem? Não tem fator previdenciário, e a aposentadoria, o valor é um pouquinho maior que as outras. Então, qual é a questão? A pessoa consegue se aposentar antes. Sim. Então, enquanto o homem se aposenta com 65, nesse caso o homem se aposenta com 60. Então, são várias vantagens. Então, assim, vamos pensar dentro do nosso assunto. Então, do trabalhador que exerce uma atividade fazendo entrega, como iFood, né, o Rappi que a gente falou, a 99, Uber. Teoricamente, ele é contribuinte individual. Se futuramente entrar com uma ação trabalhista e conseguir uma ação judicial com trânsito em julgado para empregado, aí faz a retificação para trás, né, as anteriores. Mas pensando na condição que o contribuinte individual ou MEI, ele já tem direito ao auxílio doença, mas ele não tem direito ao auxílio acidente. Independente disso, ficou com sequela, já tem direito à aposentadoria da pessoa com deficiência física. Tá? Pegando um gancho para falar do auxílio acidente. Muitas pessoas têm direito a esse benefício e não sabem. Auxílio acidente, o INSS paga. O INSS paga uma indenização para o trabalhador, independente de estar trabalhando ou não, independente de ter sido demitido por justa causa ou não. É uma indenização para compensar a sequela que aquele trabalhador tem. Então, a sequela pode ter sido ocasionada por qualquer tipo de acidente ou uma sequela ocasionada por uma doença que tem relação com o trabalho. Então, aquele trabalhador que exerce uma atividade de movimento repetitivo, posição forçada, desenvolveu tendinite, tem direito ao benefício. Aquele trabalhador que sofreu um acidente em casa, jogando futebol, no trânsito, no trabalho, e desse acidente gerou uma sequela, tem direito a uma indenização permanente, todos os meses, com direito a 13º,
até o dia que se aposentar. Então são... É interessante essa questão do auxílio, André. Vamos pegar o caso dos próprios motoristas, nós estamos falando dos aplicativos, né? Pegando o que você acabou de falar e juntando com o que o Denner comentou, nós temos o seguinte cenário. Se um entregador, né, o motorista ali, ele sofre um acidente, ele entra com uma ação contra o aplicativo, reconhece o vínculo, olha, o cara era empregado, ele recebia tudo certinho, então ele tem direito dos direitos trabalhistas. Reconhecido isso, ele consegue, se ele sofreu um acidente ali, ele consegue, ficou com uma sequela, ele consegue entrar no INSS. Né, e falar assim, olha, INSS, está aqui, ó, eu estava trabalhando lá como entregador no aplicativo A, sofri, a Justiça do Trabalho reconheceu que eu sou empregado, porque eu tinha que cumprir tudo que eles determinavam, e em razão disso, fiquei com uma sequela, que pode ser que... muitas vezes as pessoas acham que sequela tira a pessoa do mundo. Não. Nós estamos vivendo um mundo em que tem muitas pessoas com sequelas e diante das necessidades precisam trabalhar, precisam se mover. Sequela não quer dizer que você morreu. Mas aí a pessoa está com uma sequela ali permanente e aí em razão disso ela pode entrar com auxílio acidente, né, igual você comentou, e receber mensalmente um valor do INSS. E aí fica a grande dúvida, André. A pessoa reconheceu esse motorista do aplicativo, vamos tratar esse exemplo, reconheceu o vínculo dele, tudo bonitinho, entrou lá no INSS, ó, agora eu quero receber o auxílio acidente. Começou a receber o auxílio acidente, ele pode trabalhar com carteira assinada ou não? Pode trabalhar com carteira assinada. O auxílio acidente, ele é pago pela INSS e não tem relação nenhuma com a empresa. Tem as questões que envolvem um acidente de trabalho. O acidente de trabalho, ele tem vínculo com a empresa. Tá? Mas se a empresa faliu, pegou fogo, virou pó, não existe mais. Foi um acidente de trabalho que aconteceu há 15 anos atrás, há 20 anos atrás. A pessoa consegue provar que foi um acidente de trabalho? Existe um marco temporal na carteira de trabalho? Aquele carimbo ou aquele afastamento no auxílio-doença? Tem. Opa, a pessoa consegue provar? Consegue. A empresa existe? Não. Não importa. O INSS já tem conhecimento disso. É possível entrar com pedido de auxílio-acidente, via administrativamente. Uma vez não reconhecido, pode entrar na justiça. E esse direito, ele retroage, ele volta no tempo. O trabalhador começa a receber o benefício e pode ter a liberdade de escolher pelo valor do benefício, logicamente. Se for um valor razoável, a pessoa pode continuar a trabalhar e receber o benefício ao mesmo tempo e parar de trabalhar e receber somente o benefício. Qual que são as maiores vantagens aqui? Uma vez você trabalhando e uma vez você recebendo o benefício ele é somado ao salário. Essa soma ao salário, lá na frente, quando a pessoa entrar com pedido de aposentadoria, o cálculo é em cima do valor total somado. Sim. Entendeu? Então, se o trabalhador está ganhando 2.000 numa empresa e ele recebe 1.000 de auxílio acidente, ele está ganhando 3, não está ganhando 2. Então, lá na frente, o cálculo é em cima de 3. Então, assim, em todos os sentidos, o auxílio acidente, na minha opinião, é o melhor benefício que tem do INSS, porque ele te dá essa liberdade, essa opção. Coisas que os outros, a depender do benefício, a pessoa não pode mais trabalhar. Não pode mais trabalhar. Nesse caso, dessa situação, né? Fica impedido de trabalhar. Só que assim, né, são muitos benefícios. Uma vez o trabalhador sofre um acidente, não importa qual, então quais são os direitos? De início, auxílio-doença. Depois, dependendo do caso, se for um trabalhador que fez seguro de vida em qualquer agência bancária, em qualquer instituição financeira, ele teoricamente tem direito ao seguro de vida. Essa questão do seguro de vida pode estar vinculada à empresa ou pela liberdade do trabalhador ir lá no banco fazer. Eu sou mototáxi, sou motoboy, eu sei que é uma atividade de risco. Eu, por conta, vou no banco e eu faço uma pólice de seguro para mim. Ou o trabalhador tem a imposição da empresa. Uma metalurgia, por exemplo, a empresa impõe ao trabalhador o seguro de vida. Então ele tem direito ao auxílio-doença, auxílio-acidente, seguro de vida, aposentadoria da pessoa com deficiência física, o auxílio-acidente, que eu acho que eu já falei, e a questão da cota PCD nas empresas. Então, muitos seguros quando envolve o acidente aí.
E é interessante que poucas empresas sabem. Quando eu falo empresas, eu posso até me retratar e falar em empreendedores, pessoas que estão iniciando, porque nem todo patrão precisa ser uma pessoa jurídica, pode ser uma pessoa física. Mas a pessoa não sabe, muitas vezes, que existe uma convenção coletiva daquela categoria falando e obrigando o patrão a contratar um seguro para o trabalhador, tendo em vista que muitas vezes aquela profissão é de risco. Então, o desconhecimento de convenções coletivas é algo prejudicial até para o próprio empregador. Para o próprio empregado, óbvio que já vai ter o direito ali sonegado na fonte, mas o empregador que vai ter o problema também. Então, eu acho que se a gente juntasse essas ideias e observassem, a questão dos motoristas do aplicativo, que é o nosso tema, ele está relacionado a isso, né? Inclusive tem projetos de leis que estão aí tramitando, que vão vir regulamentar essa questão, mas hoje, né, nós estamos fazendo a live aqui dia 31 de maio de 2022. Atualmente é muito nebuloso o aspecto envolvendo relação empregatícia dos motoristas de aplicativo e essas empresas que gerenciam. Hoje nós não temos ainda, igual o Dr. Denner comentou, olha, existem situações em que reconhecem e existem situações que não reconhecem. E assim, é isso. A justiça, não posso falar felizmente ou infelizmente, porque sempre depende do ângulo, do ponto de vista, mas ela é divergente entre si. Dentro dela existem pessoas que pensam de modos diferentes, que enxergam as coisas de modos distintos e isso interfere numa decisão. Por isso que nós vamos abrir a internet e vamos ver casos de pessoas falando, olha, reconheceu o vínculo meu como entregador e vai ter casos de muitas pessoas que não vão ter. Porque a pessoa que julgou aquilo, a pessoa que viu aquele contexto não entendeu. Então eu acho que esse olhar é interessante para quem está acompanhando e entender que dentro da justiça existem visões diferentes. Né? Não é um tema, quando a gente propôs uma conversa sobre isso, não foi aqui trazer uma ideia de que somos o dono da verdade e não é vínculo empregatício, não tem direito a esse benefício ou não tem. Não, depende do contexto. Né? Por isso que é importante ter um advogado, ter uma orientação que a pessoa, procurar uma pessoa de confiança dela, que entenda da lei, do dia a dia, né? Aquele advogado de trincheira, não é o advogado de internet, porque o advogado de internet sabe tudo, mas também não sabe nada. Né? Então a gente tem que ter um especialista, uma pessoa que a gente confia, uma autoridade naquele assunto, uma pessoa que está ali vendo todo dia. O que a justiça entende no dia a dia? O que a justiça está falando desse contexto? Se o teu contexto se enquadra ali. Então, se a pessoa acha que ela é um entregador e tem direito ao vínculo empregatício, ela procura um advogado, uma autoridade e vai olhar o caso dela. Né? Então, é um bate-papo interessante que eu acho que tende a muito a contribuir para as pessoas. E o ponto que eu deixaria aqui como final, até para a gente encaminhar, é o seguinte: a pessoa que tem uma empresa e se vale desses aplicativos para contratar motorista, tome cuidado. Porque não raro, às vezes, a gente vê que as empresas e as pessoas que trabalham por conta se valem desses aplicativos para burlar um sistema. E na prática, aquele empregador é o próprio funcionário da empresa. Né? Então, cuidado para não ter isso, porque se a pessoa comprovar todos aqueles elementos que o Dr. Denner comentou, o chope, você vai tomar uma gelada na justiça braba. Dependendo da situação, a falta de registro, burlar sistema de vínculo empregatício é até crime. Poucas pessoas sabem disso. Não é só a justiça do trabalho. E ela vai cair lá na Justiça Federal, vai responder por crimes de natureza federal, e aí o problema é maior. E muitos empresários não sabem disso. Então, eu acho que esse bate-papo acrescentou bastante, ajudou e vai ficar aí disponível para quem quer assistir no nosso perfil. Né? Eu agradeço aos dois doutores que tiveram aí um tempinho, né, para a gente bater um papo e jogar umas informações aí para ajudar as pessoas, porque nós estamos carentes de informações preciosas. Nós temos muitas informações aí que estão jogadas, mas nós precisamos de informações que realmente ajudam. E eu acho que esse bate-papo, esse formato de conversa tende a melhorar. Então,
a melhorar e ajudar a própria população, né? Então, eu agradeço aos doutores por disponibilizar esse tempinho aí para a gente conversar um pouquinho. É importante destacar um ponto fundamental. Conhecimento é poder. Quando a gente fala de empresas, a gente fala de, teoricamente, uma empresa que ela tem uma assessoria jurídica por trás, orientando a empresa. Então, quando a gente faz um bate-papo como esse, a gente está pensando em quê? Em divulgar e difundir conhecimento. Porque, querendo ou não, o trabalhador, ele é o elo mais fraco. Ele é o elo que, muitas vezes, ele é sugado ao máximo pelo empregador. E o empregado, logicamente, pela sua correria do dia a dia, as questões que envolvem a nossa vida hoje em dia, a gente sabe que o trabalhador é carente nessa questão de informação. Então, essa live, esse bate-papo, é fundamental para a gente divulgar conhecimento para o trabalhador, que a gente sabe que é o elo mais fraco dessa linha. Olha, André, eu vou até acrescentar dentro de que você está falando, hoje, no nosso atual cenário brasileiro, eu vejo muito empresário e empregador, né, leigo tanto quanto os trabalhadores. E muitas vezes a gente percebe que não é nem maldade. Né, às vezes a gente conversa entre aqui e fala assim, nossa, olha o que o empregador fez. Ele não tinha noção. E normalmente as barbáries elas podem surgir de pessoas que contratam doméstica, que é um trabalhador que também contrata um outro trabalhador, né? Tem as grandes empresas que têm as assessorias, que sugam, que agem muitas vezes de má fé em algum contexto, mas nós temos pessoas que são trabalhadoras e que montam o próprio negócio, mas desconhecem. Por isso que o que você falou é muito importante. Conhecimento é um petróleo, vamos falar assim, né? Hoje é um negócio que faz o seu negócio crescer. Então, se a pessoa que montou um negócio, seja empresa ou pessoa física, e tem pessoas que trabalham para ela, é bom ela se instruir. É bom ela saber o que é obrigação dela e o que é direito dela. Porque o empregado, ele tem o direito, mas ele tem dever. O patrão, ele tem direito, mas também tem dever. Então, a partir desse momento, aí a gente senta na mesa e conversa. Mas hoje, infelizmente, é o que você falou, as pessoas estão carentes disso. Dr. Denner, tem alguma ponderação aí que nós estamos comentando? Não, sim, evidentemente, claro, que conhecimento, ele colabora para o próprio desenvolvimento humano. Sim. Independente se é empregado, se está na posição do empregado, se está na posição do empregador, o conhecimento ele vem a calhar, o conhecimento ele vem para desenvolver a pessoa. Sim. Como um todo, né? Como um todo. O que a gente, infelizmente, vê dos tempos para cá é que, principalmente na questão aí, de modo particular, na verdade, na questão dos aplicativos de entrega, é que essas empresas, elas vendem um sonho, né? Elas viram para o motorista e diz, você vai ser o seu próprio patrão, você vai ser o empreendedor. E a gente sabe que na prática tem motorista trabalhando de 14 a 16 horas por dia para no final do mês tirar líquido 2 salários mínimos. Ganha muitas vezes até menos que um trabalhador, né? De carteira. Exatamente. Tendo que ficar subalterno a toda a estrutura e burocracia da empresa, né? Então se vende uma romantização, se vende um paraíso que não existe. Muitas vezes também, às vezes a gente vai defender o mínimo de direito para essas pessoas, para esses entregadores, para essa classe, e já é visto, mas você está defendendo isso, você vai espantar as empresas do país, a empresa não vai querer mais investir e coisa e tal. Como se o problema do desemprego, o problema da miséria, fosse culpa do trabalhador ou do vozinho, da vozinha que ganha um salário mínimo de benefício.
Isso é né? uma questão. Querem convencer a sociedade que a culpa é do trabalhador. Enquanto nós vemos altos escalões aí do poder público ganhando uma penca de benefícios, de privilégios que, de fato, não precisariam, tendo em vista os salários vultuosos que ganham. Exatamente. Entendeu? Infelizmente, esse é um cenário político e se prega isso muito para os trabalhadores, né? Mas é um equívoco tamanho. Muito bem a sua ponderação com isso aí. Eu achei interessante, porque a culpa não é nem do trabalhador, nem do empregador, mas é de uma casa que está desorganizada, independente de partido político. Né? Então, isso é uma coisa que se arrasta há anos, não é do A ou do B, e a gente tem que tomar cuidado para não vender e não comprar esse sonho. E, na verdade, muitas vezes acaba se tornando um pesadelo, porque a pessoa não tem nenhum amparo. Né? O trabalhador aí do aplicativo, ele corre risco de, como a gente está falando, não ter uma relação empregatícia, não recolher o INSS, não saber e realmente está desempregado. E aí fica acamado e problemas afins aí que a gente já conhece. Mas eu acho que foi um bate-papo muito legal, eu agradeço novamente e muito obrigado. Boa tarde para vocês. Mas a gente já está quase com 1 hora aqui, então para não derrubar eu vou dar uma encerrada aqui. Tá bom, gente? Obrigado e em breve a gente volta para bater um papo de outros assuntos aí. Maravilha. Valeu, Roberto. Obrigado. Valeu, André.